Palavras. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. A Lei das Palavras. Estamos começando agora mais um programa Além das Palavras. E para iniciar esse programa, vou declamar agora uma poesia da minha autoria. Saudades do que já vivi, de alguém que já se foi, saudade da infância porque cresci, por isso não deixo nada para depois. Prefiro ter saudade desses momentos do que arrependimento pelo tempo que se foi. E você que está aí do outro lado, tem aproveitado as oportunidades que têm surgido em sua vida? Fica essa poesia para reflexão. E agora, dando continuidade ao nosso programa, muito obrigada, Seri, hoje pela sua presença aqui. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Olá, Débora, o prazer é todo meu. Pronto para suas perguntas e para falar um pouquinho aí da minha carreira e das minhas aventuras literárias. Para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você para o nosso público. Eu me chamo Seri, S-E-R-I, né, um pseudônimo, é Sérgio Ribeiro, né, que eu juntei fazendo aí o Seri. Eu comecei minha carreira com 16 anos de idade, em 1979, né, trabalhando em redações de jornais alternativos. E aí eu passei a trabalhar com agências de publicidade e sempre permeando com publicações em jornais, né? Depois eu trabalhei no Jornal da Orla, Jornal Cidade de Santos, que era um jornal afiliado à Folha de São Paulo. Depois o Jornal de Santos fechou, eu passei a trabalhar no Jornal da Tribuna, de 1987 a 2001. Quando aí eu subi para São Paulo e passei a trabalhar no Jornal Diário do Grande ABC, onde eu estou até hoje. Então eu já vou aí para 20 e poucos anos no Diário do Grande ABC, fazendo charges, ilustrações, infográficos, caricaturas, o que vier aí no design gráfico, a gente está a par. Então sua relação com a escrita começou há bastante tempo. Eu sempre fui muito interessado na parte de criatividade, né? Sempre me interessou muito o assunto criatividade, que eu sempre achei um mistério, mas nunca tive tempo, né? Devido à nossa correria do dia a dia, trabalhando com redação, aquela coisa de não ter feriado, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais e tal, não tive tempo de desenvolver, né, essa parte mais teórica em cima da criatividade. E aí somente agora, fazendo home office, né, trabalhando para jornais, me sobrou um pouquinho de tempo para trabalhar em cima da criatividade mais teoricamente, né? Assim, a literatura surgiu na minha vida de uma maneira de matar o tempo, na verdade, né? Que eu comecei a subir e descer a serra de ônibus e muitas vezes a gente ficava parado nas estradas e naquele tempo ocioso eu comecei a escrever. Primeiramente livros infantis, né? Eu publiquei 2 livros infantis, sempre nessa pegada de escrevendo nos ônibus, tal, ali com a tablet, desenhando mesmo, eu desenhava nos ônibus, né? E aí fiz 2 livros infantis, um se chama Otto, o menino que abraçava a árvore, e outro Dado, o gato sem rabo. Né? Esses foram os 2 primeiros livros infantis que eu fiz. E aí em 2014 eu fiz uma coletânea de tiras pelo Jornal Diário do Grande ABC, também pelo PROAC, né? Assim como esse programa tem a lei de incentivo, né, do PROAC, eu fui vencedor aí desse programa de incentivo e fiz um livro com 400 e poucas tiras, né? Aquelas piadinhas de começo, meio e fim, tipo Mônica, Mafalda, Calvin. E aí eu fiz essa coletânea e publiquei este livro. E agora, esse ano de 2025, eu publiquei esse livro aqui, o E Agora, Criatividade e Bloqueios Criativos para Leigos como eu. Nossa, que legal. Então, além de escritor, você também é ilustrador? Eu sou basicamente ilustrador, mas assim, tudo que abrange a ilustração, que é caricatura, charge, cartoon, infográfico, storyboard, criação de personagens, eu faço, né? Porque também, olha só, eu comecei com 16 anos, eu estou com 62, então já vão aí quase 45 anos, né?
trabalhando nessa área. Então, tudo que eu podia, cavocar ali, tentar descobrir dentro de uma redação, eu fui atrás, né? No que concerne a parte de design gráfico. Né? E os seus primeiros livros foram infantis? Os primeiros livros foram infantis. Eu fiz uma coletânea em 1991, que é Abigail e o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E aí foi encomendado por uma ONG lá aqui da Baixada Santista, né? Quando começou a discussão em cima do Estatuto da Criança e Adolescente, e para não ficar aquela coisa muito chata, eles me contrataram, né? Eu fazia já as tiras da Abigail, que foi uma personagem que ficou bastante conhecida aqui na Baixada Santista, e aí eles me convidaram, pô, Siri, tenta traduzir essas leis que são meio, né, maçantes e tal, para a molecada, para eles saberem do que se trata o Estatuto de uma maneira mais leve, né? E aí qual que era o meu trabalho? Era ler essas leis, item por item, e a partir disso fazer as tirinhas. Então eu produzi aí quase umas 150 tiras em cima do Estatuto da Criança e Adolescente, lá dos idos de 1991. Mas aí foi um trabalho não tanto autoral, mas em cima de leis, e a gente acabou distribuindo esses livros. Essa foi a minha primeira aventura literária, vamos dizer assim, né? E aí depois vieram esses 2 livros infantis, a minha coletânea de tiras, e agora finalmente esse livro aqui de mais texto, né? Sim, e eu estou curiosa sobre o que é esse livro, porque o título me chamou bastante atenção. O E Agora? O que é o E Agora? O que agora é o que acontece na vida de todo mundo. Todo mundo. Quando a gente fala, o Seri está lançando um livro que fala sobre criatividade, de repente é mais voltado para a ilustração, para quem trabalha com publicidade ou design gráfico, enfim. Não, gente, o livro, o E Agora, é voltado para qualquer tipo de pessoa. Tanto que aqui eu começo explicando como funciona a criatividade, né, no nosso cérebro, tá? Neurologicamente, né? Eu faço esse preâmbulo um pouco mais científico, mas sempre com os toques de humor. E aí depois a maior parte, 90% do livro são entrevistas com vários tipos de pessoas, profissionais de várias áreas, né, de atuação. E cada um contando como funciona a criatividade e como eles transpõem o problema dos bloqueios criativos. Então eu entrevisto drag queens, travestis, palhaços, publicitários, pedagogos, fotógrafos, escultores, pessoal que é ligado às religiões de matrizes africanas, espiritualistas, né? Espíritas mesmo, que falam sobre a criatividade e como a gente pode transpor esse problema do bloqueio criativo. Porque todos nós temos no dia a dia problemas e traumas, né? Que podem ser solucionados usando a criatividade, né? Que a gente pensa que a criatividade é uma coisa muito lúdica, de brincadeira, tal. Também acho que tem que ser visto assim, mas ela pode ser utilizada como maneira, como um remédio mesmo para a gente transpor esses bloqueios. Sim, eu fiquei um pouco curiosa sobre como que foi esse processo das entrevistas. Só que agora a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas no nosso retorno a gente dá continuidade a esse assunto, tá bom? Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipes de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com o compromisso também de alcançar a excelência e inovação.
A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Siri, e eu fiquei muito curiosa e gostaria que você explicasse um pouco como que foi esse processo de entrevistar tantas pessoas que têm profissões diferentes, cotidianos diferentes, e como que foi esse processo para você poder fazer essas entrevistas? Qual foi algo que mais chamou a atenção você durante essa busca aí? Eu vou começar lá do início. Esse livro começou basicamente ali durante a pandemia, né, da Covid, e eu comecei a fazer alguns vídeos tentando ajudar as pessoas a trabalhar em casa, a usar a criatividade, dicas de ilustração, conselhos de criatividade. E aí um seguidor me mandou a seguinte mensagem: olha, seria o dia que você falar sobre bloqueio criativo, vai ser muito útil para mim, eu quero saber muito, eu sou muito curioso a respeito disso. Bom, e aí eu fui convidado para um podcast de um amigo, o Washington, né, e ele tinha um podcast, e aí eu falei que eu tinha essa vontade de bolar alguma coisa, aí ele falou para mim, faz um livro, né? Eu fiquei meio inseguro, e eu falava para ele, mas Washington, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar sobre criatividade? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre criatividade, né? E aí ele falou, conte histórias. Eu falei, mas histórias? Caramba, como é que eu vou fazer isso? E aí eu lembrei, eu sou jornalista formado, né? Eu falei, vou fazer entrevistas. Então eu vou procurar pessoas que contem histórias sobre criatividade e como elas podem resolver esses problemas do bloqueio criativo. Bom, mas primeiramente eu tinha que explicar como funciona a criatividade do nosso cérebro. Então, Débora, a criatividade, ela é um item muito novo no nosso cérebro, sabe? Por exemplo, se o nosso cérebro, hipoteticamente, tiver aí 10 milhões de anos, a criatividade é um dom que nós temos, um privilégio que o ser humano tem, que nasceu há pouco tempo. Nós temos mais ou menos 1 milhão de anos frente a esses 10 milhões que o cérebro possui. A criatividade, ela funciona no nosso neocórtex. O neo é novo, né? Então é uma parte muito nova do nosso cérebro que está fazendo funcionar essa criatividade, tá? Então, bom, mas para não ficar uma coisa muito maçante, né, explicando como funciona a criatividade, como se dá a inspiração, como se dão os insights, eu falei, eu vou procurar, além de mostrar a parte racional, eu vou tentar mostrar a parte irracional da coisa, né? Irracional entre aspas. E aí eu fui procurar o fundador da Rádio Tantã, o Renato de Renzo de Santos, né, que começou a trabalhar ali com o pessoal ali da Casa de Saúde Anchieta, né, quando em 1994, no primeiro mandato da prefeita Thelma de Souza, houve um assassinato lá dentro dessa instituição, e aí resolveu-se fazer uma intervenção. Só que essa intervenção não foi simplesmente fechar a Casa de Saúde Anchieta, mas sim fazer com que se aproveitasse o potencial criativo dessas pessoas, desses internos que estavam lá. Foi aí que o Renato de Renzo entra em ação, né, com atividades culturais. E aí o primeiro choque que ele teve foi quando ele chegou ali, é uma parte muito engraçada do livro, dele contando, né? Quando ele chega ali no manicômio e as pessoas olham para ele todo barbudo, cabeludo, e um dos internos fala, olha, Jesus Cristo, né? Ele fala, caramba, né? Aí o outro grita, não, esse não é Jesus Cristo. Aí começa uma balbúrdia, e aí uma das internas fala, mas como é que você sabe que ele não é Jesus Cristo? Aí a outra fala, porque eu namorei com Jesus Cristo. Saca? Então eles começam a usar a criatividade para desenvolver métodos de terapia. E aí eles começam a fazer teatro, a fazer a Rádio Tantã, tá?
E aí eu mostro esses dois lados, eu mostro o lado racional, o lado da razão, e o lado irracional, o lado da desrazão, que eu chamo aqui ludicamente dentro do livro. Bom, e aí para fechar essas duas pontes, no meio eu falo assim, agora eu vou colocar nesse meio as pessoas ditas normais, para que elas falem sobre a criatividade. Foi aí que eu comecei a procurar pessoas de vários setores, né? Sim. Tanto publicitários, pedagogos, como eu já te falei, palhaço, gente que lida com mediunidade, drag queen falando sobre a criatividade. Então, eu acho que acabou ficando uma coisa muito rica, né? Porque é uma diversidade muito grande falando sobre criatividade. E aí o leitor, quando ele vê tudo isso, ele fala, poxa, se tanta gente consegue falar sobre a criatividade, se um palhaço usa a criatividade, se um pedagogo usa a criatividade, um cronista, um jornalista, por que não eu? Sim. Né? Então tem um exemplo até de uma mulher que um neurocientista conta aqui no livro, que ela tinha um problema de trauma. Ela não conseguia mais ter relacionamentos afetivos mesmo. Por quê? Porque ela havia passado por um problema de abuso, né, por parte do seu ex-marido. Abuso mesmo, violência, tal. E aí ela formou na cabeça dela um trauma psicológico que a bloqueava. Olha só, era um bloqueio. E aí o que foi feito? Esse neurocientista a ajudou por meio de criatividade, por meio da neurociência, por meio de meditações, hipnose, né, e muita criatividade a passar por esse trauma. Depois disso ela se tornou uma pessoa normal. Hoje ela tem relacionamentos afetivos tranquilos, entendeu? Então eu estou te dando esse exemplo para as pessoas sacarem que elas podem usar a criatividade no seu dia a dia para pularem esse obstáculo, entendeu? É bem assim. Sim, a criatividade, cada um enxerga de uma forma e utiliza a sua própria criatividade para aquilo que precisa, né? Para aquilo que é necessário, digamos assim. Sim. Eu, por exemplo, também trabalho na área da educação. Uhum. E todos os dias eu tenho que estar ali usando a minha criatividade. Eu acredito que isso é de uma forma geral, né? E foi muito importante você ter publicado esse livro, porque muitas pessoas às vezes se enxergam, mas eu não tenho criatividade. Eu mesmo já escutei muitas pessoas falando, nossa, Débora, como você é criativa, eu não tenho criatividade, mas todos temos, né? Todos temos criatividade, basta fazê-la aflorar mesmo, né? Tem um entrevistado aqui que ele diz que o bloqueio é que é normal e não a criatividade. Ele fala, a gente está o tempo todo bloqueado. Na hora que a gente precisa usar a criatividade é que ela aflora, né? Então é muito engraçado porque as pessoas têm a criatividade como se fosse um dom divino, né? Uma musa aparecesse e cochichasse no seu ouvido, olha, você vai ter tal ideia, né? Mas não, isso funciona por meio do nosso cérebro mesmo, né? Lógico, você precisa de vários exercícios, de referencial, estudar, se enfurnar daquilo que você está abordando para poder ter um domínio e usar a criatividade, entendeu? É uma dedicação também. Né? É uma dedicação. Eu mesmo tenho bloqueios quase que diariamente, né? Sim, quando a gente trabalha para jornal, às vezes é muito normal que apareça um assunto que a gente tem que tratar, a gente fala, pô, e agora, né? O que eu vou fazer? E daqui a pouco aparece, né? Sim. Daqui a pouco aparece, porque você já sabe mais ou menos a mecânica que você tem que usar para resolver aquela pauta, por exemplo, né? Sim. Agora a gente vai ter que fazer outra pausa, tá bom? Mas daqui a pouco a gente dá continuidade, porque nosso bate-papo tá tão bom que eu tô estourando todos os blocos. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades
e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipes de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com um compromisso também de alcançar a excelência e inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. Estamos retornando do nosso intervalo e eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre como que foi o processo de edição até chegar à publicação do seu livro. Olha, Débora, eu fiquei muito preocupado em correr atrás de editoras, né? Porque acabou que esse mercado editorial ficou meio esquisito de uns tempos para cá, né? E aí eu falei, gente, agora eu vou tentar fazer uma coisa totalmente autônoma, totalmente independente. E aí eu fui atrás da famosa vaquinha virtual, né? Que se chama crowdfunding, e me surpreendi muito porque deu tudo muito certo. Sim. Deu tudo muito certo. O que eu fiz? Eu mandei imprimir alguns livros, poucos livros, que é on demand, também é uma dica boa para quem está a fim de entrar nesse ramo, né? Tentar aí publicar o seu livro, né? Eu fiz on demand uma quantia pequena, né? E abri a campanha. E a campanha começou a dar certo, né? Eu comecei a fazer, além do livro, a pessoa comprava o livro e queria uma caricatura, por exemplo, né? E aí ela pagava um X e um pouco a mais para ter aquilo lá. E aí eu começava a entregar o livro. Também usei muito o WhatsApp, né? Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Então, gente, a coisa da produção independente, eu acho que vale muito a pena, porque você se empodera como se fosse um filho, né? Sim, você cria um livro, você coloca um filho no mundo, você não deixa para o outro criar, né? E o livro é basicamente isso. Você cria o livro e começa a correr atrás da produção dele, da distribuição. Dá um trabalho louco. Tem hora que você não quer mais saber do teu livro na tua frente, né? Mas tenta ver aquilo como se fosse um filho mesmo, né? Você tem a autonomia sobre ele, tem que dar um encaminhamento sobre ele, mesmo que aquilo não dê muito dinheiro, né? Porque o sonho de todo autor é vender nacionalmente, né? É virar um Paulo Coelho da vida, né? Vamos pensar um pouquinho mais baixo e vamos correr atrás dos nossos grupos de WhatsApp, tentar entrar nessa coisa do crowdfunding, que eu garanto para vocês que dá bem certo. Pode ser que você não estoure, né? Sim. Mas, sabe, vender ali no seu nicho, para os seus amigos, para os seus grupos, e aí cada um vai falando um para o outro, fazer também, participar de feiras, né? Entrar em contato com feiras. Eu comecei a lançar em várias feiras aqui na Baixada Santista, depois fui chamado lá para Piracicaba, fiz um lançamento em São Paulo, também vou fazer mais um lançamento agora no início de 2026. Quer dizer, a coisa começa a acontecer. A partir do momento que você começa a colocar o teu produto na rua, faz ele ser conhecido pelo menos ali no seu nicho, ali no seu network, as pessoas vão começar a falar um para o outro e a coisa começa a aflorar. Não tenha medo, saca? De repente, eu vou fazer um livro só para vender para minha tia, para minha madrinha e tal. Não, mas seja um pouco mais ambicioso e coloque isso na rua. Começa a dar certo, sim. Entendi. Nossa, é bem diferente, né, do que a gente está acostumado, porque o natural, digamos assim, é que o pessoal sempre começa a procurar editora e faz orçamento aqui, faz orçamento ali, e muitas vezes isso acaba desanimando. Sim. Porque geralmente, né, não vou generalizar, mas uma grande parcela das pessoas que começam nesse mundo da literatura, da escrita, muitas vezes não tem essa condição financeira para ir lá tirar um valor X, pagar uma editora
e tudo mais para poder fazer Isso, a publicação. mas tenta fazer por meio do crowdfunding, na vaquinha virtual, e usar as redes sociais. Sim. Elas estão aí não só para fake news, né? Sim. Elas estão aí para serem usadas. Então, é o WhatsApp, Instagram, TikTok da vida, Facebook. Entra onde você puder entrar e começa a divulgar o teu livro, o teu trabalho, que eu garanto que vai dar certo. Mas assim, gente, uma coisa que eu sempre penso tente ser diferente, alguma coisa a mais. Não tente fazer o mesmo que está no mercado. Né? Se é um livro de poesia, tente acrescentar alguma coisa, sei lá, boas ilustrações, boas capas, dê um brinde diferente, pense mais mercadologicamente. Sim. É interessante você ser artista e tal, mas pense um pouco mais lá na frente. Sim. Algo que chame a atenção, né? Exatamente. Agora, Siri, nosso bate-papo está muito bom. Inclusive, a gente vai ter que marcar um segundo programa, porque não deu para conversar tudo aqui. A gente tem que marcar um segundo programa desde já. Eu gostaria que agora você fizesse as suas considerações finais para o nosso público. Bom, gente, o meu livro, o E Agora, Criatividade, Bloqueios Criativos para Leigos como Eu, quem tiver afim de adquirir o livro tem um preço muito legal, não vou falar aqui, mas as pessoas entram em contato comigo, @seriilustrador.com e a gente combina, né? O meu WhatsApp pode falar no WhatsApp? Pode. É 13 991 344891. A gente entra em contato. O frete é gratuito para a Baixada Santista. Oh. E como eu gosto muito de andar de bicicleta, eu mesmo vou e entrego o livro autografado. Se a pessoa quiser, vai uma caricatura também ali, onde a gente escreve, né, a nossa assinatura e tal. E garanto que vocês vão adorar esse livro aqui. Muito bom, muito obrigada pela sua Obrigado presença desde já. Obrigado, Dama. E para finalizar agora, deixo com vocês um pequeno trecho do podcast nordestino. Até mais! Tem uma história que surgiu também lá. Eu tava tirando leite um dia de finados. Aí tinha um mandacaru lá gigante. Eu acredito que tinha uns 80 a 100 anos. Eu tava tirando leite na vaca, só escuto a queda. O mandacaru caiu. E eu vi ele cair. Eu disse, meu Deus, isso é um sinal. Aí fui olhar. Quando olhei do lado dele, tinha um pezinho de mandacaru pequeno. Eu disse, eu vou fazer uma poesia. Caramba. Aí eu disse, mandacaru centenário, hoje chegou o teu fim. Do curral fosse um cenário, num solitário jardim. Quando o inverno faltava, tua flor anunciava chuvas para nós roçados. Quando Deus foi te fazer, te destinou a morrer, bem no dia dos finados. Meu velho mandacaru, que hoje descansa sedento, para um garrote zebu te servirei de alimento, que depois de processado, irei trazer com cuidado para botar na mesma trilha. Que a tua história não cai, pois o exemplo do pai serve de adubo pro filho. Ah, doido. Além das palavras.